Estarmos aqui, privilégio estar pregando a palavra de Deus já pela terceira vez no dia de hoje e a quinta vez nesse fim de semana. Louvado seja o nome de Jesus. Eu fiz uma exposição maior nas parábolas no primeiro culto, do segundo culto, o primeiro é o de 9 horas. E uma exposição, acho que ela deu mais de 50 minutos, porque eu me perdi quando eu falei, meu Deus, a hora já está avançada. É um sermão um pouco mais extenso, você que faz parte dos grupos que quer estudar, pode entrar no site, vai estar lá para você ouvir a exposição sobre importune ao Senhor, é o tema. Jesus nos mandando dirigir a Ele em oração. Eu tinha preparado uma outra mensagem, mas quando o presbítero Carlos leu ali, na confissão, Jeremias 18, o Senhor tocou muito ao meu coração. Então é um grande desafio. Eu não tenho costume de fazer isso, geralmente eu venho com a exposição certinha, né? Tendo trabalhado muito, mas Deus mexeu no meu coração em Jeremias 18. Deus faz isso, irmão. Deus pode fazer isso. E quem é você para dizer o que Ele pode e o que Ele não pode fazer? Se a palavra dele for pregada com fidelidade, aleluia. Então, abra sua Bíblia lá em Jeremias 18. Deus falou comigo agora, aqui no começo do culto, e eu espero que Ele fale poderosamente ao seu coração. Lembre-se bem que Deus usa os profetas de maneira sui generis e inusitada. E aqui o texto fala, meu querido amigo, de uma ilustração. Às vezes Deus mandava os profetas fazer cada coisa que você ficaria com o cabelo arrepiado, só de você ouvir falar. E aqui Deus manda Jeremias fazer algo, de onde Deus tira uma grande parábola, uma grande ilustração, para dizer que Ele é o Deus que pode quebrar Israel, fazer Israel se arrepender e restaurar a vida do seu povo. Eu vou pregar de 1 a 6, mas para a gente entender, eu vou ler com vocês um pouquinho mais. Jeremias 18, certo? Nós vamos ler de 1 até o versículo de número 17, mas a mensagem vai ser do 1 ao 6. Vamos ler responsivamente a palavra do Senhor. Palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo, vamos ficar em pé, né, povo? Ler sentado é ruim, só quem precisar ficar sentado que fica, mas pode ficar em pé no coração. Então vamos ler responsivamente. Palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo, você... Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue à sua obra sobre as rodas. Então veio a minha palavra do Senhor. A mensagem vai ser até aqui, mas a gente vai ler só mais um pouquinho. No momento em que eu falar acerca de uma nação ou de um reino, para o arrancar, derribar e destruir, vocês o 8. E no momento que eu falar acerca de uma nação ou de um reino, para o edificar e plantar, vocês o 10. Ora, pois, fala agora aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém, dizendo, assim diz o Senhor, eis que estou forjando o mal e formo um plano contra vós outros. Convertei-vos, pois, agora cada um do seu mal, procedei e emendai os vossos caminhos e as vossas ações. Vocês o 12. 'Portanto, assim diz o Senhor, perguntai agora entre os gentios sobre quem ouviu tal coisa. Coisa sobremaneira horrenda, cometeu a Virgem de Israel. Vocês o 14. Contudo, todos do meu povo se têm esquecido de mim, queimando incenso aos ídolos, que os fizeram tropeçar nos seus caminhos e nas veredas antigas, para que andassem por veredas não aterradas. (17 todos). Com o vento oriental os espalharei.
diante do inimigo. Mostrar-lhes-ei as costas e não o rosto no dia da sua calamidade. Vamos orar ao Senhor. Feche os seus olhos. Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida e faz-a de novo. Eu quero ser um vaso novo. Senhor, essa é a atitude do nosso coração. Nós confiamos somente no Senhor. Senhor, nós não confiamos em diplomas que tenhamos, não confiamos em posição social, não confiamos em habilidade humana, não nos guiamos conforme a nossa própria prudência. Não, ó Deus, ó Pai, achamos que somos mais sábios que os demais, mas nós nos humilhamos diante do Senhor nessa noite. Nós batemos no peito e dizemos: ser propício a nós, pecadores, Pai. Pai, tem misericórdia de mim, pecador. Eu preciso da Tua graça, da Tua unção nessa hora, para pregar a Tua palavra, do Teu Espírito. O Senhor disse que daria o Espírito Santo àqueles que te pedissem: Senhor, dá-me mais do Espírito Santo nessa noite. Enche a minha vida do Espírito Santo e dos meus irmãos também. Nós já fomos batizados de uma vez só, selados de uma vez só, mas enche-nos dele. Nós precisamos da plenitude, não só da residência, mas da presidência do Espírito. Preside-nos, Espírito Santo. Exalta Cristo nessa hora e manifesta a Tua presença graciosa, independente da limitação humana. Toda a glória será dada somente ao Senhor. Fala ao nosso coração, quebra a nossa vida e faz de novo, Deus. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Assentai-vos, queridos irmãos e irmãs. Certa feita, queridos amigos e irmãos, uma pessoa incrédula da Inglaterra se aproximou de um grande teólogo e disse: para que eu vou à igreja? Chego lá, fico ouvindo os mesmos cânticos de 100, 200 anos atrás. O pastor fala um monte de coisa e eu não entendo nada. É uma grande perda de tempo ir à igreja. Eu já criei em Jesus mesmo, que benefício eu ganho com isso? E o grande teólogo disse para ele: você lembra da história da Arca de Noé? E ele disse: sim, eu me lembro. A igreja é como a Arca de Noé. Imagine a Arca de Noé na antiguidade. Noé fez a arca, demorou décadas para fazer a arca, e de repente Deus manda para a arca um casal de animais de cada espécie. E de repente a arca vai se enchendo, e no dia do dilúvio, Deus fecha a arca com a sua mão. Todo mundo que não creu ficou de fora. Imagine como era a arca. Imagine de manhã você acordar com o despertador do elefante. Que coisa horrível, é? E aí você passa perto do cheiro do porco. Misericórdia, tinha o cheiro da arca, não deveria ser muito bom. De repente você estava lá tirando um cochilo e você vê um pescoção gigante te olhando assim, era girafa. É? E você fala assim: meu Deus, a arca deveria ser um negócio muito complicado. E aí o teólogo disse para o incrédulo, disse: a igreja é como a arca. Dentro da igreja você encontra muito desafio, muita luta. Mas tem uma coisa: fora da arca está todo mundo morto. Dentro da arca está todo mundo salvo. Louvado seja Deus, porque nós estamos na arca nessa noite. Amém, meus irmãos? Fora da arca está todo mundo perdido. Dentro da arca, todo mundo está protegido do dilúvio, das intempéries, da vida longe de Deus e do inferno longe de Cristo Jesus. E nessa noite, amados irmãos, nesse texto em que Deus usa uma metáfora para dizer ao povo de Israel que se eles se arrependessem, mesmo que ele estivesse prometendo a eles grande juízo e ira, ele era poderoso para transformar o seu coração.
E Deus faz algo precioso, Ele chama o profeta, Ele gosta de usar ilustrações vivas e humanas com os profetas, e manda o profeta descer à casa do oleiro para ouvir as palavras dele. Chegando lá, amados irmãos, o oleiro está trabalhando o barro, você lembra? O oleiro pedalando ali, e ele coloca o barro, molha com água, e vai trabalhando o seu vaso, e quando parece que está tudo perfeito, o vaso quebra. O oleiro não joga o barro fora. Ele começa de novo e faz um novo vaso lindo com aquele barro. E Deus então se apresenta ao povo, dizendo que o povo é o barro, que Deus é o oleiro. E aqui então Jeremias desceu à casa do oleiro. Se Deus é o oleiro e nós somos o barro, o que é a casa do oleiro, irmãos? A igreja. Não sei. Então seja bem-vindo à casa do oleiro nessa noite. Esse texto nos apresenta a casa do oleiro. Deus disse a Jeremias, desce à casa do oleiro. A primeira coisa, irmãos, que Deus tocou no meu coração, quando a gente lia o texto ali, é o seguinte: a casa do oleiro é um lugar de humilhação. A casa do oleiro é um lugar de humilhação. Jeremias está no alto de Jerusalém, é um profeta que vem sendo perseguido, rejeitado, mas a casa do oleiro é fora de Jerusalém. E o texto usa uma expressão maravilhosa que diz a ele o seguinte: dispõe e desce à casa do oleiro. E depois, no versículo 3, ele diz, desci. É claro, irmãos, que Deus manda ele descer do alto da sua cidade para aprender num lugar onde talvez você não teria nada para aprender. O que você vai aprender na casa de um oleiro, mexendo com terra? Que bobeira é essa? Mas Jeremias tem que descer de Jerusalém. Mas ele não só tem que descer de Jerusalém, ele também tem que descer do salto, para aprender a se humilhar, para aprender a obedecer às ordens de Deus, para aprender a ir a lugares mais baixos e ser trabalhado com o Senhor. Já, irmãos, que o texto é uma metáfora, eu posso trabalhá-lo figuradamente sem problema algum. Deus mandou descer, e se nós, amados irmãos, estamos na casa do oleiro, quando a gente vem para a casa do oleiro, a gente não vem com o topete levantado, a gente não vem com o nariz empinado, a gente não vem como se a gente fosse melhor do que todo mundo, a gente vem como quem desceu. Como quem desceu. Como quem desceu do salto. Como quem desceu da sua grandeza. Fala, pastor, será que o senhor não está viajando muito? Não, Jesus ensina isso, irmãos, na parábola do rico e do Lázaro, lá em Lucas 18. Lá estão, lá do rico e do Lázaro, não, do fariseu e do publicano. Lá estão o fariseu e o publicano. E o fariseu se levanta no templo, bem na frente, dizendo, Deus, muito obrigado, porque eu sou um judeu fenomenal. Eu jejuo 2 vezes por semana. Eu dou o dízimo de tudo que eu ganho. Não tem um centavo que eu ganho que eu não deixo de dar o dízimo. E eu não sou nem como esse miserável desse publicano safado aí que está cobrando imposto para os romanos e desprezando o Senhor e vive em pecado. Eu sou o cara, Deus, muito obrigado. Né? Quase que ele fala assim, o texto não diz, Senhor, dá um aplauso para mim, dá um aplauso. Ele, o texto não diz isso, mas era isso que ele pensava. Ele se achava muito bom. Lá no fundo do templo está o publicano batendo no peito, dizendo, Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Deus, ser propício a mim, pecador. Ser propício a mim, pecador, e se humilha, e ora, e chora, e confessa os seus pecados. E Jesus pergunta, qual dos dois desceu para casa justificado? E ele diz, o segundo. Amado irmão, a gente precisa aprender que quando a gente vem para a casa de Deus ouvir a palavra de Deus, a gente precisa descer. A gente precisa se humilhar. A gente tem que descer do nosso salto, deixar de achar que a gente é muito bom, e entender que a gente não é nada na presença do Senhor. A Bíblia diz em Provérbios 16, 18, que a soberba precede a ruína, e a altivez de espírito a queda. Irmãos, eu gosto muito da história de João Batista. João Batista foi um dos maiores pregadores da história da igreja. Ele pregava no deserto da Judéia, Jerusalém vinha ao seu encontro, toda a província da Judéia, toda a província de todo o redor do Jordão, num grande avivamento, milhares de pessoas vêm escutar João Batista e ser batizado por ele. Mas quando ele batiza Jesus, irmãos, o ministério de Jesus começa a experimentar uma apoteose, e o ministério de João começa a sucumbir. E de repente, Jesus está batizando no Jordão, mas quem batiza são os discípulos. E agora a multidão não vai mais escutar João. A multidão vai ouvir Jesus e ser batizada pelos discípulos. Então um judeu, pirracento, chegou para um dos discípulos de João. Aquele que seu Senhor batizou, está batizando mais gente que ele. Acabou. E eles tiveram uma grande contenda. E aí eles foram falar com João. João, mestre, aquele que tu batizaste, está batizando da além do Jordão. E todos lhe saem ao encontro. Sim, como é que o Senhor batizou ele agora que está fechando a nossa vendinha? E João diz uma palavra maravilhosa, demonstrando humildade, irmão. Ele diz assim, o homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dada.
Eu já vos disse que eu não sou o Cristo, mas eu fui enviado como seu precursor. O amigo do noivo, quando ouve a voz do noivo, o noivo vem tomar a noiva, ele muito se regozija, pois essa alegria já se cumpriu em mim. E ele diz, convém que ele cresça e que eu diminua. Irmão, quando a gente se encontra com o Senhor, a gente entende que precisa se humilhar. O Senhor é santo e nós somos pecadores. O Senhor é justo e nós somos falhos. Nós não temos direito algum de dizer a Deus porque Ele faz alguma coisa do jeito que Ele faz. Mas a gente tem que se humilhar e agradecer a Ele, porque Ele não derramou a sua ira sobre nós por causa de uma vida inteira que temos vivido longe da sua presença. Então, irmãos, quando a gente vem à igreja, a gente tem que aprender a se humilhar na presença do Senhor, porque Ele podia derramar a sua ira sobre nós, mas Ele nos amou, Ele deu Jesus na cruz para pagar os seus pecados. Ele derramou a ira que deveria cair sobre você no Filho, na cruz. E o Filho, então, irmãos, pagou o preço do nosso pecado. E diante de um amor tão maravilhoso, a gente deveria se humilhar. Hoje eu preguei no Salmo 95 de manhã, Felipe falou. E o versículo 6 diz assim, vinde e ajoelhemos e prostremo-nos e nos encolhamos-nos. A ideia é o seguinte, inclinemo-nos diante do Senhor que nos criou. A melhor atitude diante de Deus, irmão, é a humildade. Tiago, irmão de Jesus, em 4,10 diz, humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. Pedro, em 1 de Pedro 5, 5 e 6, diz, humilhai-vos sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte. Irmãos, eu me lembro na minha juventude, pouco antes de vir para o seminário, eu fui criado numa casa cujo pai não é cristão, não dedica a vida ao Senhor Jesus, vive do jeito que quer, e a vida lá em casa sempre foi de muita aprovação. E eu comecei a questionar algumas coisas, miserável pecador, né, cheio de justiça própria, não valia nada, justiça própria tem que ser jogada no lixo. Mas eu comecei, Senhor, eu estou te buscando, estou andando no teu caminho, e a vida da gente é desse jeito tão complicada. E de repente eu fui falar com o meu pastor. E meu pastor, Rubão, virou para mim e falou assim, filho, o seguinte, vai para a sua casa hoje, deita no chão, levanta a camisa, né? Arranca a camisa e fala assim, Senhor, se o Senhor está batendo é porque eu estou precisando apanhar. Então bate, Senhor, bate que eu estou precisando apanhar. E eu fui para casa e fiz isso, irmão. E aí a dor da aprovação passou rapidinho. Mas, irmão, Deus disse que Ele odeia o soberbo. A Bíblia diz em Provérbios que abominável é aos olhos do Senhor soberbo. Mas a Bíblia diz que Deus habita com o contrito, com aquele que tem o coração quebrado na sua presença. Como está você? Você se acha o rei da cocada preta? Antigamente a gente dizia, né? Você se acha o bonitão da balachita? Então, em nome de Jesus, se humilhe hoje na presença do Senhor. Peça perdão a Deus pelos seus pecados. Se você se humilhar, a Bíblia diz que o Senhor te aceita. Se você confessar os seus pecados, se você abandonar uma vida de orgulho e de soberba diante do Senhor, dizer, Jesus, eu creio que Tu és o Filho de Deus, que só Tu podes me salvar, que destes a vida na cruz por mim. A Bíblia diz que se você invocar o nome do Senhor com esse coração quebrantado, crendo nele, você será salvo. Hoje é noite para se humilhar, dizendo, Senhor, tem misericórdia de mim. Lembre-se do cego de Jericó, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E ele clamava, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E o Senhor mandou chamá-lo e perguntou o que ele queria. E ele disse, Senhor, eu quero voltar a ver. Jesus disse, recupera a tua vista, a tua fé te salvou. Se você quer ver grandes bênçãos de Deus na sua vida, se humilhe hoje. Diga, Senhor, eu sou digno de misericórdia, tem compaixão de mim. Clame, o Senhor está pronto para ouvir as suas orações. Clame e o Senhor vai te abençoar. Em nome de Jesus. Amém! Amém. Hoje você está aprendendo que para agradar a Deus você tem que viver uma vida de humildade. Que você viva para exaltar a Cristo Jesus. Amém, meu irmão? Nunca para exaltar a si mesmo. Dê glória ao Senhor. A casa do oleiro é lugar de humilhação. Mas a casa do oleiro, ao olhar para o texto, você está nela, seja bem-vindo. O grande oleiro é o Senhor, você é o barro. A casa do oleiro é lugar de aprendizagem. A casa do oleiro é lugar de aprendizagem. Olhem para o texto, versículos 1 e 2. Eu vou ler 1, você lê o 2. 1, 2, 3. Palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo, você.
Dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas. Sabe o que você veio fazer aqui hoje? Ouvir a palavra de Deus. A Bíblia diz, meu irmão, que a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. E quando você ouve essa mensagem, meu irmão, a palavra de Deus vai suscitando fé no seu coração, vai aquecendo a sua alma. Então você veio aqui à casa do oleiro, que é o Senhor, para ouvir a palavra dele. E a palavra dele, irmão, tem o poder de ressuscitar mortos. Lembre lá Ezequiel, quando Deus o chama e o coloca no meio de um vale de ossos secos, e Deus pergunta para ele, Ezequiel, esses ossos podem reviver? Ele diz, Senhor, tu sabes, se tu quiseres, podem. E Deus fala, prega para os ossos, e ele prega para os ossos, e os ossos se movem, se juntam, crescem tendões, carnes. Ele diz, clame ao Espírito. Ezequiel clama ao Espírito, e o Espírito entra neles, e eles se tornam um exército poderoso. Para nos mostrar, amados irmãos, que a palavra de Deus tem o poder de restaurar a nossa vida. A palavra de Deus tem o poder de ressuscitar mortos. A Bíblia diz em Salmo 19, 7, que a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Se você está aqui nessa noite e precisa de restauração, de ânimo, de coragem, a palavra do Senhor vem para animar você nessa noite, para te levantar e para te restaurar, em nome de Jesus. Irmão, se você está deprimido, sabe do que você precisa? Da palavra de Deus. O salmista no Salmo 119, 25, diz assim, a minha alma está abatida até o pó. Está apegado ao pó. Sabe como é que ele diz? É como se a alma dele tivesse deitada com a cara no chão, e ele está dizendo, eu estou em uma depressão profunda. Sabe o que ele diz? A minha alma está apegada ao pó, vivifica-me pela tua palavra. Se você está deprimido, irmão, se você está entristecido, se você está sem perspectiva de vida, a palavra do Senhor restaura a sua vida nessa noite. A palavra do Senhor tem o poder de te levantar. A palavra de Deus tem o poder de te dar um novo ânimo. A palavra de Deus traz o perdão para o seu coração. A palavra de Deus confronta os seus pecados. A palavra de Deus transforma a sua vida, meu irmão. A palavra de Deus, irmão, quando pregada com fidelidade, ela confronta os endurecidos, mas consola os quebrantados. Se você está quebrantado hoje, a palavra de Deus veio para consolar o seu coração. Ela tem poder de restaurar a sua vida. Você veio ouvir a palavra do Senhor, eu gostaria de lhe dizer que a palavra do Senhor pode restaurar a sua vida. Eu já contei aqui para os mais antigos de um amigo meu, pastor, que era pastor no interior do Nordeste, e ele estava vivendo um sério problema conjugal. E ele disse, vou me separar da minha esposa. E eles estavam brigando muito, eles moravam numa casa pastoral do lado da igreja, e a situação já estava complicada, a briga estava muito feia, havia discussão, os meninos todos chorando, tristes, e ele disse, chega, vamos embora, e subiu para o gabinete pastoral para guardar os livros, o gabinete ficava no segundo andar, e de repente ele tinha uma fita cassete e ouviu um pregador pregando esse texto de Ezequiel 37 que eu falei para você. E aí o pregador dizia em determinado momento, se a sua família é como um vale de ossos secos, a palavra do Senhor disse, ouça a palavra do Senhor, Deus restaura a sua casa, Deus restaura a sua vida, Deus restaura a sua família, Deus restaura a sua fé, pela palavra de Jesus. E quando ele ouviu aquela fita, irmãos, ele começou a chorar. E caiu de joelhos e pediu perdão ao Senhor. E desceu do gabinete e pediu perdão à mulher. E eles continuam casados hoje, há quase 40 anos de casados. Porque a palavra de Deus tem poder de ressuscitar mortos. A palavra de Deus restaura a sua vida. Então, meu irmão, não perca a bênção de ouvir a palavra de Deus. Há pessoas que às vezes dizem, eu estou deprimido, estou triste, não vou para a igreja. É a pior bobeira que você faz. Quando você está deprimido é que você tem que vir, porque a palavra de Deus é quem vai dar um gás em você. Que vai te animar, vai dizer, coragem, né? Vocês brincam comigo, coragem, João, ser forte e corajoso. É a palavra de Deus que te anima, que te levanta, que te enche de fé. A Bíblia diz em 2 Timóteo 3, 16, 17, que toda a Escritura é inspirada por Deus. E é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito, perfeitamente preparado para toda boa obra. Mas Deus diz a Timóteo antes, por meio de Paulo,
Tu, pois, permanece naquilo que aprendeste, sabendo de quem o aprendeste, que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Eu não sei, minha irmã, mas o primeiro presente que eu recebi, quando eu comecei a ler, foi o presente da minha avó, que é minha mãe também, né? Que foi uma Bíblia que ela me deu. Um presente maravilhoso. E o primeiro versículo que ela botou ali para mim foi: lâmpada para os meus pés, é a tua palavra e luz para os meus caminhos. E sabe qual é uma das maiores bênçãos que eu tive na minha vida, sendo criado perto dos meus avós e vivendo uma vida muito difícil, passando muitos dias na casa deles? É que todos os dias, quando acabava o Jornal Nacional lá em casa, eles desligavam a televisão e liam a Bíblia conosco e oravam. Irmãos, isso marcou a minha vida. Eu só estou pregando para você hoje por causa disso, pelo poder que a palavra de Deus tem de transformar a vida das pessoas. Então, se você precisa de transformação, escancare hoje as janelas da sua mente. Abra bem os portões do seu coração, porque a Bíblia, quando ouvida, quando lida, quando crida, quando pregada, quando praticada, ela tem o poder de transformar a sua vida. Que a palavra de Deus te visite com restauração nessa noite, em nome de Jesus. Amém, meu irmão? Que ela restaure a sua alma, que ela restaure o seu coração, que ela te ponha na presença de Deus. Que você conheça o Senhor, que você ame a Jesus, que você entenda por essa palavra que nunca ninguém te amou como Salvador, que Ele deu a vida na cruz do Calvário por amor de você, e que se você crê no Senhor, das mãos do Senhor, ninguém tira você. Você o verá em glória. Louvado seja o Senhor. Irmãos, eu quero viver minha vida inteira na casa do oleiro. Davi disse bem no Salmo 27, uma coisa peço ao Senhor, e a buscarei, que eu possa habitar todos os meus dias na casa do Senhor, no seu santuário. Irmãos, eu quero viver até o final da minha vida vindo à igreja, porque a palavra de Deus abençoa e restaura o meu coração. Davi diz no Salmo 19 que ela é mais desejável que o ouro depurado, mais doce do que o mel e que o destilar dos favos. Ela vale mais do que a maior fortuna de ouro. Ela é mais doce do que o mais doce favo de mel. Ela admoesta a sua vida e traz bênção para o seu coração. Traga muitas pessoas a esse lugar, porque aqui elas serão restauradas pela palavra de Deus. Amém, meu irmão? Amém. Louvado seja Deus, glória a Deus. Eu já podia estar indo para casa, mas tem que terminar o texto, né? A casa do oleiro, que bênção está aqui, irmão. É lugar de humilhação. A casa do oleiro é lugar de aprendizagem. Mas, em último lugar, a gente aprende nessa noite que a casa do oleiro é lugar de restauração. A casa do oleiro é lugar de restauração. A casa do oleiro é lugar de restauração. Olhe para a sua Bíblia. Versículo 4 eu vou ler, você vai ler o 5 e o 6. Como vaso que o oleiro fazia de barro, se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Você lê o 5 e o 6. Amados irmãos, a ilustração é maravilhosa. Vejamos lá. Entremos na casa do oleiro, nós descemos, lá está ele no seu cantinho, já esperando ali, usando barro, e num quartinho pequeno, talvez mais escuro, daqui a pouco colocará os vasos no sol, mas ele está usando ali o seu pedal, e a roda gira, e ele pega então o barro, e ele então bota a água ali, e ele vai amassando, e você não imagina o que vai sair, e de repente então, meu irmão, tchau tia, Deus abençoe, eu ia saudar os visitantes no final, bem-vinda, né? Dá um abraço no meu tio ali para mim, alguém? Vai lá para mim, meu tio tem 7 anos que não vem à igreja, né? Guilherme, dá um abraço daquela família ali para mim, vai lá, em nome de Jesus, obrigado. Volta aqui comigo agora. Então, meu irmão, em nome de Jesus, o texto diz aqui, o homem está pedalando lá,
E aí o barro, irmão, vai apertando, vai sendo feito, e daqui a pouco ele bota um detalhe, e ele desenha uma flor no barro, e está ficando algo lindo, maravilhoso, e de repente você olha, o barro quebrou. Se fosse eu e você, falava, que barro imprestável, jogava para lá. Mas esse oleiro não é assim. Ele pega o barro, então ele vai trabalhando o barro, e vai pedalando no barro, e ele vai, então, moldando o barro, e de repente, então, ele pega o barro quebrado e faz um lindo vaso de novo. E Deus vai e fala para ele assim: casa de Israel, vocês são o barro que quebraram na minha mão. Vocês quebraram, mas acaso como o oleiro não fez? Ele diz, não poderei eu fazer de vós como fez o oleiro, casa de Israel? O Senhor, eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, casa de Israel. E o Senhor fala com eles o seguinte, que quando eu disser que eu vou destruir uma nação, e essa nação se arrepender, eu vou mudar. E aqui aparece aquela doutrina tão difícil chamada de o arrependimento de Deus. Deus diz, eu vou me arrepender do mal que eu vou fazer. O que significa isso? O arrependimento de Deus, irmão, não é igual ao meu arrependimento e o seu. O meu arrependimento e o seu pressupõem erro. O arrependimento de Deus, irmãos, a nossa doutrina explica isso como um antropopatismo. O que significa? Patos é de onde vem a nossa palavra paixão, que significa sentimento. Deus não tinha uma palavra para descrever o que acontecia no coração dele, então ele pegou a palavra mais humana, certo? Uma palavra conforme o nosso entendimento do sentimento de Deus. A palavra mais humana era arrependimento. Mas não significa que Deus pecou, que Deus errou no seu decreto. Mas significa uma tristeza profunda no coração de Deus. Não havia outra palavra que nós pudéssemos entender. Então Deus pegou essa palavra e disse, eu vou me arrepender do mal que eu tinha dito fazer. Mas não significa que Deus pecou, não. Deus só está dizendo, eu vou mudar de ideia, aparentemente. Certo? Eu vou simplesmente deixar de executar a ira, porque esse povo se arrependeu. É uma contingência. Deus diz que quando a gente se arrepende, ele segura a mão dele de ira. E aí Jeremias vai e leva essa palavra para o povo de Israel, e eu fico impressionado, irmãos, com a cara de pau deles. Olha o que eles dizem para o Senhor aqui, não tem jeito, não tem esperança. Olha o que eles dizem no 12, mas eles dizem, não há esperança, nós vamos fazer o que der na nossa cabeça, porque andaremos consoante os nossos projetos, e cada um fará segundo a dureza do seu coração maligno. Já pensou, gente? Eu estou aqui em nome de Jesus, prego a palavra para você, você fala assim, sinto muito, pastor Tiago, vou-me embora, eu vou fazer o que me der na cabeça. Deus não tem nada a ver com isso. Já pensou? Que tragédia. Mas isso é o que muita gente faz, meu irmão. Vem à igreja, ouve o pregador, gosta do culto, sai ali fora, gostei das suas palavras, pastor, mas sai das quatro paredes e faz o que quer. E aí Deus fala, eu nunca vi isso em lugar nenhum. É para a gente ficar perplexo. Mas, meu irmão, eu quero lhe dizer, quero lhe pegar o lado positivo da promessa do texto. Se você é barro na mão de Deus, e Deus começou a construir a sua vida, mas de repente, por causa do seu pecado, você quebrou. Você vinha bem. Até que alguém te chamou, vamos para uma festa ali no mundão, e você saiu, tomou todas uma noite, fumou um baseado, certo? E de repente, ou então você não fez isso, você vinha bem, você olhou uma das filhas de Caim e achou-a muito bonita e se enredou por ela e você tropeçou. Ou você, mulher de Deus, vinha bem, você prometeu diante do Senhor, eu vou casar certinha, para a glória de Deus, mas fez 25 anos, fez 30, fez 35, fez 40, não apareceu ninguém, e aí você um dia virou na cabeça, agora eu não estou nem aí, vou meter o pé no balde, e saiu para o mundo, e caiu no pecado, e desagradou a Deus, você quebrou na mão de Deus. Talvez você, meu irmão, vinha à igreja, você era piedoso, mas de repente uma palavra de uma liderança machucou seu coração e você se revoltou e disse, eu não quero mais saber de igreja, e foi para o mundão e se afastou de Deus, você quebrou. Mas talvez você tenha quebrado, e hoje nessa noite você volta aqui meio desconfiado, e o Senhor manda dizer para você nas Escrituras que você é como um barro na mão dele, que você quebrou, mas ele não desistiu de você. Você quebrou na mão dele, mas ele deu Jesus na cruz para pagar os seus pecados. Você quebrou na mão dele, mas ele te dá uma nova oportunidade hoje. E ele quer fazer de você um vaso novo. Então, em nome de Jesus, meu irmão, diga, Senhor, eu quero ser
Um vaso novo. Se você, meu irmão, se arrepender dos seus pecados, a Bíblia diz que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Mas talvez você me diga, pastor, já está tarde demais. Eu estou envolvido na lama até por cima da minha cabeça. Irmão, eu quero lhe dizer que não existe pecador tão duro que Jesus não possa quebrantar. Não existe pecador tão sujo que Jesus não possa limpá-lo. Não existe pecador tão inveterado que o Senhor não possa transformá-lo. Se você hoje invocar o nome do Senhor e clamar o seu perdão e a sua misericórdia, você será salvo. Você será perdoado. Deus, amado irmão, tinha um filho só, e fez esse filho morrer na cruz para pagar os seus pecados, para mudar a sua vida. Lembre-se do ladrão da cruz. Lá está ele, no último momento, o seu amigo zomba de Jesus. Se você fosse o Filho de Deus, desça daí e tira a gente daqui. Mas ele repreende o amigo, ele sabe que ele está preso naquela cruz, porque ele é um criminoso. Mas ele diz para Jesus, Jesus, quando vieres no teu reino, lembra-te de mim, arrependido, crendo no Senhor Jesus. E Jesus lhe disse, em verdade te digo, que hoje estarás comigo no paraíso. E ele fechou os olhos na terra e abriu os olhos nos pomares de Deus. E o rei Jesus abriu os seus braços e lhe disse, seja bem-vindo, bendito do meu Pai. Que bênção maravilhosa. Você pode ser perdoado, você pode ser reconciliado, sua família pode ser restaurada. Deus pode te dar tudo de novo, de uma melhor maneira. Ele deu para Jó, pode dar para você. Mas você precisa se arrepender hoje, pedir perdão ao Senhor e crer que só em Jesus há restauração para a sua vida. O Senhor pode lavar sua boca suja. Você tem 20 anos de crente, fala palavrão até hoje, mas o Senhor pode botar o sabão da graça no seu coração e mudar a sua vida. Mudar a sua maneira de olhar, mudar o seu temperamento. O Senhor pode restaurar você. Mas você precisa se humilhar. Hoje, meu irmão, você veio para a casa do oleiro. Você ouviu a palavra dele. Se humilhe hoje. Creia no Senhor, que Ele restaure poderosamente a sua vida. Em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar Vaso Novo, Marta? Você toca para nós? A Marta, a Aline.